Saúde mental é você estar sempre policiando os seus pensamentos, né? Pensamentos positivos, aqueles que fazem com que o seu corpo, ele, vamos dizer assim, se ele manifeste positivamente. Eu quero dizer com isso é o seguinte: muitos dos nossos pensamentos prejudicam a nossa saúde corporal. Por isso que pensamentos positivos que nos levam para frente, né, fazem com que o nosso corpo também acompanhe o mesmo ritmo. Por isso que gerenciar nossos pensamentos faz muito bem para a nossa saúde física. Daí a questão da saúde mental. Deixar os problemas aonde eles deveriam estar. Um exemplo, por exemplo, a pessoa tem problema no trabalho, e tem pessoas que trazem um problema no trabalho para dentro de casa. Ela não tem um tempo de descanso, ela não se desliga. Então, são pessoas que ficam o tempo inteiro remoendo um pensamento e o cérebro, de maneira geral, não consegue descansar, não consegue se desligar daquele problema. Saúde mental, por exemplo, são comportamentos como ter um bom sono, bons pensamentos, ter organização. Isso faz com que você tenha melhor saúde cerebral, né? Saúde que a gente chama de mental, e essa saúde mental repercute sobre nossa saúde corporal. Entendi. Então, a gente dá para entender, né, professor, com o que o professor falou agora, que a saúde mental não é só essa questão de, eu preciso me alimentar bem, eu preciso comer bem, mas eu preciso estar psicologicamente bem, né, em todas as minhas áreas, vamos dizer assim. Até a gente trabalhou na última live como o ambiente influencia no seu estresse. Então, se a gente está estressado, automaticamente a gente pode ter prejuízo na nossa saúde mental. Seria mais ou menos isso? Sim, não tenha dúvida. O estresse, a gente comentou na outra live, o pessoal até se quiser, né, se informar um pouco mais sobre as condições de estresse, só acompanhar a outra live que a gente já fez, acho que foi a penúltima, né? A Foi, última. número 89, foi a penúltima, huh? Então, então nessa live nós comentamos um pouco sobre essa questão do estresse, que ele é normal, esse estresse é fisiológico, estresse é importante, mas o problema é que nível de estresse você está, né? Lembra? Estresse agudo, um subagudo e estresse crônico, aí esse é um problema. Mas a saúde mental daquele que sofre estresse crônico geralmente está debilitada. E isso leva a um problema na saúde física. As duas coisas estão interligadas. Entendi. E qual que é a importância, professor, de a gente sempre ter uma saúde mental, né? William, a questão da importância da saúde mental é que quando você gerencia melhor seus pensamentos, vou te dar um exemplo. Uma pessoa que, agora nós estamos começando o ano letivo, né? Vamos começar a faculdade. Tem pessoas que vão chegar na faculdade para começar a se organizar. Então, o que acontece? Quando chega na faculdade, vem muita coisa ao mesmo tempo, as pessoas começam a se estressar, começam a não dar conta do recado. O que acontece com a cabeça? Começa a entrar em estresse, ansiedade, porque a faculdade dura, às vezes, um semestre inteiro antes da pessoa descansar. Entende? Sim. Aí o que acontece? Estresse, ansiedade, medo, frustração, tudo ocupa o cérebro da gente. E aí essas pessoas, o que acontece? Elas, como eu disse, elas prolongam esses sentimentos, eles levam esses sentimentos para dentro de casa. Isso prejudica o sono, prejudica o relacionamento, prejudica, por exemplo, a prática de uma atividade física que faz muito bem, né? Prejudica a qualidade do que come, o quanto come. Então, olha como você não gerenciar seus pensamentos pode prejudicar a sua saúde. Entende? Então tá tudo interligado, não dá para, você não consegue separar corpo e mente, não dá para separar isso. Entendi. Então é bom a gente identificar que a gente precisa ter consciência de todas essas áreas, né? Que a gente sempre tem que estar bem nessas áreas. Eu tô com um problema na escola, na época de provas, o estresse vai lá em cima, né? Dando aqui exemplos nessa área. Eu tô com algum problema na família. O estresse aumenta, automaticamente a minha saúde mental cai. Eu não sei se isso é verdade ou não, professor, ou como é que funciona esses níveis. Não, isso é verdade, sim, William. A questão aqui é que a gente não foge dos pensamentos, você não consegue fugir dos pensamentos, mas o quanto eu permito que determinados pensamentos ocupem espaço na minha mente. Entendi. Entende? Quanto tempo elas ficam ocupando espaço ali? Tem pessoas que vão fazer, por exemplo, sei lá, uma avaliação no mercado de trabalho, uma avaliação na faculdade, né? E aí ela começa a se preocupar uma semana antes, 2 semanas antes.
Então, o que acontece? Começa a gerar o quê? Ansiedade. E aí, o que acontece? A pessoa deixa de gerenciar seus pensamentos. Entendeu? Deixa Entendi, de gerenciar o pensamento e prejudica a própria saúde. entendi. Automaticamente, ó, às vezes ela tá uma decisão antecipada, né? Acaba fazendo alguma coisa errada, acaba se sentindo, às vezes, né, preocupada demais por, né, não ter cumprido o prazo ainda, vamos dizer assim, né, na questão da prova, de estudar, de não estar bem preparado. Imagine isso, né, pessoal? A gente está falando no começo do ano, né? Agora imagine chegando no final do ano, né, onde a pessoa tem um monte de atividades, às vezes, acumuladas, né, com um monte de prazo para cumprir, e aí vem acumulando do ano inteiro, e aí acaba não conseguindo cumprir e acaba se frustrando, né? Acaba prejudicando a sua saúde mental. Isso. E onde é que começou tudo isso? Começou nos seus pensamentos. Começou, por exemplo, numa falta de organização, né? Lembra, a gente sempre comenta aqui, se você tem algum evento para fazer, anota, marca direitinho no caderno e depois faz o checklist e diz, esse já foi, isso já fiz, isso já fiz. Essa organização faz com que você não precise exatamente ficar pensando no seu problema o tempo inteiro. Para isso serve você anotar e fazer o checklist. Agora, tem pessoas que não fazem, ficam guardando tudo na cabeça, aí de repente lembra do que tem que fazer de uma hora para outra e gera Sim. estresse de novo. Aí o que acontece? A saúde mental desse indivíduo fica prejudicada. À medida que você não gerencia bem os seus... Não estou falando da pessoa também gerenciar qualquer coisa, tudo. Até mesmo nas férias, tem gente que fica completamente ligado, por exemplo, no trabalho, naquilo que precisa fazer. Tem que saber viver o momento, você tem que valorizar o seu momento. Se você estiver de férias ali, então você esteja de férias, se você realmente estiver de férias. Se você estiver no trabalho, que realmente você esteja no seu trabalho. Muitas vezes a gente carrega os nossos pensamentos para onde você vai. Então você deixa de curtir, por exemplo, o momento com a sua namorada, o momento com a sua esposa, o momento com o seu parceiro, né? Por quê? Porque você simplesmente não está ali, o seu pensamento está voltado para outra coisa. Quer dizer que você não desliga, aí você não curte o que você está vivendo agora e você não curte aquilo que você poderia ter organizado antes. Já pensou? Você fica ligado o tempo inteiro e isso gera um problema na sua saúde mental. Estresse, ansiedade, aquelas pessoas que têm crise de ansiedade, William, geralmente está associada a problemas como esse.